Nossa intenção é facilitar a vida das pessoas e dos animais. Se vocês acharem que isso é interessante, que tem algum amigo seu que isso pode servir, por favor, passe adiante. Bom, vou aqui também aproveitando de antemão para relembrar quem é a primeira vez que está aqui com a gente. Nós temos, essa é a 4ª live, nós fizemos 3 lives, a minha dona está me põe na cara, você não esperava que eu ia contar isso aqui, né, dona? A primeira live foi contando um pouco da minha história, a segunda live nós falamos de estímulos naturais para a liberação da ocitocina, e a terceira live nós falamos de vantagens e desvantagens na utilização da ocitocina. E agora nós vamos falar como abolir de vez, como deixar de aplicar a ocitocina. Então vamos lá. Para falar em poucas palavras é muito simples como a gente conseguir isso. Muito, muito simples. Como? Animais e pessoas tranquilos. Todos estão muito tranquilos. As pessoas bem treinadas, bem capacitadas, tranquilo. Os animais adaptados com todo o trabalho, tranquilo. Aí é só a gente fazer e dar oportunidade para os estímulos naturais acontecer. Beleza, temos sucesso. E não aplicar a ocitocina. Isso nós estamos falando, gente, de animais que têm uma genética para isso também, né? Senão daqui a pouquinho nós estamos querendo pegar... Eu vou até falar todas as raças equinas, para nós é um desafio. Às vezes eu ia falar um Nelore da vida, mas todas as raças zebuínas ainda é um desafio da gente conseguir ter sucesso nas ordenhas, sem bezerro e sem aplicação de ocitocina, sabe? Isso para nós, volto a dizer, os criadores de zebu são muito competentes. Os criadores de zebu leiteiros são muito competentes pela quantidade de leite que já conseguiu aumentar e selecionar animais, fazer um melhoramento genético para ter esse volume de leite por vaca zebuína. Agora, com certeza, com o trabalho de genética também, nós vamos começar a selecionar animais que têm essa maior habilidade para ser ordenhada, para descida de leite. Acredito que são passos aí para frente, né? Que nós temos que... Por que eu falo em genética? Porque se eu não tiver nenhum trabalho de genética para vacas leiteiras, com certeza eu vou ter um dificultador maior nessa retirada de ocitocina, nessas vacas dando leite sem bezerro, sem aplicação de ocitocina. Mas eu estou falando para a maioria das pessoas que procuram nós, eles estão principalmente preocupados com a meio sangue. Como que eu faço para ordenhar? Meio sangue holandês, com outra base zebu, na maioria das vezes é gir, mas tem também uma grande parte com o zerá e com o sind também. Nós vamos falar mais direcionado para essa ideia aí de meio sangue voltando mais para o holandês, ou seja, meio sangue, principalmente meio sangue 3/4. Daí para frente, cada vez que passa, o 3/4 já é mais tranquilo, e quando mais taurino vai tendo, mais sangue de holandês vai tendo, aí mais fácil fica esse trabalho. Bom, não só para esse trabalho de retirada de ocitocina, eu acredito que para todos os trabalhos, que na minha opinião é essencial, é o pulo do gato. Pessoas é o grande desafio. E muitas vezes vocês que estão aqui nos acompanhando agora estão querendo saber um pulo do gato da vaca para você tirar ou de um manejo específico. Eu acredito que não é só um manejo específico. É mudança de filosofia de trabalho de toda a fazenda, sabe? Nós buscar investir na cabeça das pessoas para uma mudança de filosofia de trabalho, de realmente respeitar a vaca e entender a importância dela na nossa vida. Sabe o que eu acho mais bacana disso? Que nós vamos encontrar aqui com um bate-papo, que num primeiro instante era para falar de abolir de vez a aplicação da ocitocina, e a base disso chama-se trabalhar pessoas. Gente, olha que bacana, né? Através de vacas, mais uma vez, nós buscando aí ser pessoas melhores, né? Então vamos lá.
Por que eu nos cursos hoje em dia, sempre quando eu começo um curso, eu já começo fazendo uma oração. Acredito que nós temos que trabalhar o nosso lado eu espiritual, o nosso lado humano e cada vez mais enxergar o nosso eu sagrado. Se eu começo a despertar isso nas pessoas e pegando essa grande ajuda divina que é Deus, para que nós buscamos nos entender melhor e entender as pessoas que estão ao nosso redor melhor, para depois mexer com a vaca, já nos ajuda muito. Qual que é o grande desafio nosso? É muito fácil eu jogar pedra em quem está trabalhando de uma forma que eu não acho adequada. Tem um funcionário meu, um companheiro de equipe que bate na vaca e aí na maioria das vezes eu quero bater nele também. Eu quero ser agressivo com ele também. Ou em palavras, ou em atitude, se possível às vezes até fisicamente. Mas às vezes eu não exercito buscar entender essa pessoa que está agindo dessa forma, sabe? Qual que é o sistema que essa pessoa foi criada? Qual que é o tipo de treinamento que ele teve aqui até hoje? Então, quando eu começo a buscar entender as pessoas que estão do outro lado e buscar capacitá-las, tanto para mexer com os animais e para eles entenderem a importância deles no trabalho. E outra coisa, para respeitar um pouco mais nossas vacas. Trabalho social, já falei isso algumas vezes por aqui, eu acredito que assim, a importância de uma vaca nós temos muito que aprender com elas. Num curto período de tempo aí, vamos dizer assim, uma vaca com 8 anos aí, com 8 anos de idade, imagina nós com 8 anos de idade, né? Uma vaca com 8 anos de idade já deu muito leite, já gerou emprego e no final às vezes ela vai e dá a carne dela para nós. Então olha para você ver o tanto que esse animal se doou toda a vida dele, né? E nós, às vezes com os nossos 40, 50, 60, 70, 80, independente da nossa idade, 20, 15, a vaca coloca a gente para refletir um pouco, né? Será o que eu estou fazendo aqui na Terra? Será que eu realmente estou me dando o melhor? Será que eu menosprezo tanto a vaca e essa vaca não está tendo uma vida mais digna do que eu? Será que eu não tenho que espelhar um pouco mais na vaca para me doar, para ser mais solidário, né? A importância social das vacas é enorme. E por isso eu chamo a atenção de todos nós para buscar olhar mais para a vaca, com mais atenção. E a vaca é dedo duro. E ela se comunica o tempo todo. O que é o grande desafio nosso? Ela não fala português nem inglês, mas comunica todo o tempo. E 90% da sua comunicação ou mais é linguagem corporal. Então nós temos que aprender cada vez mais, fazer essa leitura dos animais, para saber o que eles estão, né, contando para a gente, e aí sim usar um dom maravilhoso que Deus nos deu, que é de pensar. Eu acredito que um dos grandes desafios do nosso trabalho é colocar as pessoas para pensar. A gente chega no curral muitas vezes e quer trabalhar de forma mecânica e agressivo, e muito pouco, quase nada, usando o dom que Deus nos deu, da inteligência, de bolar estratégia, o que eu posso fazer melhor para... Eu falo que nós temos que exercitar trocas de ideias com a equipe de trabalho e com os animais. Aí sim nós evoluímos no nosso trabalho. O que eu faço é isso nos meus cursos. Chego nas fazendas para a gente trocar essa ideia. Mas então vamos lá. Gente, a Thelma está até lembrando aí. Qualquer dúvida que tiver, para nós, com o maior prazer, responder para vocês. E aí a intenção já é, no final da nossa live, responder as perguntas de vocês. As perguntas que estão vindo aí, por favor, faça para a gente estar tirando essas dúvidas aí. Vamos lá. Capacitar essas pessoas. Essas pessoas, nós brigamos com elas, que elas não estão trabalhando bem com os animais, mas não capacitamos. E às vezes a gente depara com a situação quando você fala assim: oi, não bate nessa vaca não. A vaca, às vezes, um exemplo, não quer entrar na ordenha. Oi, não bate nela não. E às vezes nós podemos deparar com a resposta seguinte: então, oi, entra aqui e coloca essa vaca ali dentro. E às vezes a gente vai entrar e não vai conseguir. E aí às vezes a gente até responde para eles, né? Eu não sei como faz, mas sei que está errado. Acredito que uma grande parte que está participando aqui agora tem esse pensamento: eu não sei como faz, mas sei que dessa forma está errado. Então o que eu sugiro a todos nós? Nos capacitar. Capacitar as pessoas que estão trabalhando. Invista nas pessoas.
Não tem como eu falar de tratar bem dos animais se antes disso eu não estou tratando bem as pessoas. Agredindo pessoas eu não vou conseguir bons resultados. Então, primeira coisa, tratar bem as pessoas. Depois que nós estamos com a equipe, assim, com um relacionamento bom, capacitadas, aí sim nós conseguimos com muita facilidade mansar o gado. A doma dos animais, os animais aceitando um bom trabalho na ordenha, é uma consequência de uma equipe bem treinada. Ô Nilson, como que eu faço para treinar as pessoas? Esse acaba sendo o trabalho que a gente tem prestado ultimamente, né? Capacitar pessoas. Quem está aqui participando já é uma forma de estar capacitando, né? Busque conhecimento. Hoje nas nossas redes sociais nós estamos tentando mandar o máximo de conteúdo que a gente consiga aí mandar para vocês de forma para agregar no dia a dia, né? E se Deus quiser vai vir ainda mais novidades para vocês. A intenção é estar à distância conseguindo ajudar vocês, mas também de forma presencial. A gente vai nas fazendas, estou parado, minha filha de espera está grande, mas busque capacitar, corra atrás de conhecimento. O grande desafio, por que nós temos muito conflito no relacionamento com os animais? Falta de conhecimento. E aí sabe o que acontece logo em seguida? A gente começa a apelar, fica nervoso e apelar. Toda hora que nós estamos apelando, extrapolando aí, né? Estamos nervosos mais, apelando, ou com pessoas ou com animais, já está sinalizando que está com falta de conhecimento. Toda vez que apela com pessoa ou animais, falta de conhecimento. Porque se você tem conhecimento... Oh, Nilson, mas tem uma pessoa que é difícil demais. Essas pessoas são as que mais nos ensinam a ter paciência, a ter estratégia. E outra, gente, tem pessoas que não vai se encaixar no modelo de trabalho da sua empresa. Ótimo. Olha, infelizmente, não tem jeito de você continuar. Ou então continue não trabalhando com gado. Isso aí às vezes tem que acontecer. O que a gente não pode fazer depois de ter equipes capacitadas, uma mudança de filosofia de trabalho, a gente permitir que venha uma laranja podre e estraga todas as laranjas do saco. Já deparei com isso em várias fazendas. Às vezes por causa de uma pessoa nós temos todo o manejo comprometido. Ele é muito agressivo e nós estamos aceitando isso e deixando. Como que a outra pessoa que maneja bem vai fazer? Ele tem duas opções. Ou aceitar e às vezes até ser agressivo também, ou sair da empresa. E ele precisa do emprego, às vezes, muitas vezes continua ali. E às vezes é por causa de um ou dois indivíduos que influencia de forma negativa. Então é capacitar e depois que está capacitado, não negociar, sabe? Aqui nós não batemos em vaca, tira todos os recursos de bater em vaca. E aqui nós buscamos entender a vaca e trabalhar com ela da melhor forma. Deu alguma coisa errada, vamos conversar, vamos buscar conhecimento, vamos ver o que nós vamos fazer. Mas não ser agressivo com os animais e nem com as pessoas. Este é o nosso sonho. Dar condições, capacitar e dar condições para essa pessoa colocar realmente em prática. Mas esse dar condições, lógico, tem que ter tempo para fazer, mas a gente encontra muito essa desculpa, sabe? Infelizmente. Ô Nilson, não dá para fazer porque aqui nós não temos tempo. Aí por não ter tempo, vai por um caminho mais longo. Porque as nossas estratégias de ter um melhor manejo é deixando animais mais tranquilos. O manejo acaba sendo mais rápido. Só que para isso, às vezes, eu tenho que investir um pouco antes. Investir em deixar os animais mais tranquilos, em levar os animais para uma instalação antes, passar na instalação, fazer uma parte de doma, de adaptação na ordenha, de passar no tronco sem trabalhar. Então, às vezes, eu vou investir um pouco de tempo para colher esses frutos na frente. E, às vezes, a gente dá uma desculpa de tempo. Eu sou da opinião que nós temos que cada vez mais investir tempo. Invista tempo no seu trabalho, em deixar animais mais tranquilos, em capacitar pessoas, que realmente nós temos tudo para dar um grande resultado. Mas quando eu falo das condições, cuidado que às vezes a gente fica apegado nesse dar condições e acaba sendo um limitador para a gente fazer uma grande mudança na fazenda. Por quê?
Eu estou esperando a minha escolinha melhor do mundo, eu estou esperando aquele modelo de ordenha melhor do mundo, o meu curral anti-estresse, estou esperando coisas de outro mundo, estou esperando o Nilson ir lá na fazenda, enquanto é isso eu faço isso aqui às vezes, cruzo os braços. O que nós temos que fazer? Eu sou fã dessa frase do Cortella. Faça o melhor que você pode, nas condições que você tem, enquanto você não tem uma condição melhor para fazer melhor ainda. Então, busque sempre dar o seu melhor naquela condição, certo? Lógico que aos poucos também, né, buscando evoluir à medida que for dando condição. Nós temos que cobrar das pessoas, treinar, capacitar, cobrar e estimular as pessoas. E com isso, eu acredito que é interessante um trabalho de conscientização para isso, sabe? Eu converso muito nos meus cursos com as pessoas. Quem jamais cobrou você, quem jamais chamou sua atenção na sua vida? Isso é para todos vocês que estão aí nos ouvindo. Quem jamais chamou atenção de você na sua vida? Na maioria das vezes, a grande parte das pessoas responde: pai, mãe. Vocês têm raiva deles? Na maioria das vezes, muito amor, né? Então por que hoje, quando outra pessoa que não é seu pai e sua mãe te chama atenção, você fica todo dolorido, se sente ofendido? Nós estamos muito assim, né? Com o nosso ego, muito dodóizinho. Então, gente, entenda quando chamar as nossas atenções e busca passar isso para as pessoas, quando estou chamando atenção, eu estou querendo te ajudar. Seu pai e sua mãe, quando chamam sua atenção, está querendo te ajudar. Então, para cada vez mais abrir a cabeça das pessoas que estão na equipe para aceitar melhor o chamado de atenção. Uma vez eu fui numa fazenda que o proprietário falou assim: eu já avisei para minha equipe, o dia que eu parar de chamar atenção, pode abrir o olho. A chance de eu te mandar embora é muito grande, que eu parei de acreditar em você. Então, chamar atenção, na maioria das vezes, é para orientar. E o que eu gosto de falar com as pessoas? Sabe como eu falo assim, uma estratégia para você crescer muito profissionalmente? Quando você for chamar a atenção de alguém, toma cuidado com as palavras, toma cuidado com a intensidade das palavras. Porque a maioria das pessoas realmente estão mais doloridas. Então cuida com a intensidade, o momento de falar, fale na hora que você estiver calma, chama a pessoa sozinho, ou às vezes faz uma reunião com a equipe, faz uma boa orientação. Toma cuidado com as palavras, certo? Você cresce muito profissionalmente. Se junto com isso, você é a pessoa assim, ó, chamou minha atenção, você quer me ajudar, qualquer jeito que chamar tá bom. Aí você cresce demais, que quando você vai chamar a atenção das pessoas, você toma cuidado com as palavras. E quando chama a sua atenção, de todo jeito você é grato. Muito obrigado por ter me dado esse toque, vou buscar melhorar. Cada dia que passa a gente cresce mais profissionalmente. Nós estamos colocando uma barreira nossa de crescimento profissional, de ficar muito dodói. Chamou minha atenção, estou magoado. Se falou que não está bom é porque eu estou muito ruim de serviço. Vou olhar outro emprego, vou sair. Então nós temos que melhorar essa cultura na fazenda, sabe? De aceitar cada vez mais e com bons olhos esse chamado de atenção. E cuidar para que não tenha brincadeira sem graça com isso, né? Para que todos aceitem da melhor forma, aonde os companheiros podem ajudar com isso, né? Bom, realmente é uma mudança de filosofia de trabalho e ensinar as pessoas a ler os animais. O que esses animais estão me contando? Né? Troca mais essa ideia com eles. E quando a gente passa para o lado dos animais, nós falamos um pouco das pessoas. E quando a gente passa para o lado dos animais? Uma coisa que deu um impacto muito grande no meu trabalho, que graças a Deus muitas pessoas ficam conhecendo o meu trabalho, através do trabalho de doma de novilha, da doação na ordenha, e ter o sucesso em tirar, né, fazer a ordenha sem aplicação da ocitocina e sem o bezerro. Então, muitas pessoas me procuram já querendo saber como que eu faço para domar as novilhas. Então, domar sim, nós vamos buscar domar as novilhas, mas é um dos degraus da nossa escada, certo? E meu sonho, sabe qual que é? Que eu não preciso fazer a doma dos animais. E com isso, deve estar até acompanhando aí a JRM Agropecuária da Bahia, do nosso amigo Lucas e da Taz. Eles mesmos têm um excelente manejo, acabou de ser certificado agora de bem-estar animal, e está me convidando para voltar na fazenda e dar um curso. A Santa Luzia, eu vou nela desde 2012, 2 vezes por ano. Às vezes a gente pensa em chamar a pessoa só na hora que o leite está derramado, sabe? Eu acredito que o Maurício, quando a gente foi fazer o trabalho, ele falou assim, ó,
Nilson, eu acredito que esse trabalho seu é uma mudança de filosofia de trabalho. Você conseguiu mexer na cabeça de uma pessoa que tinha 40 anos que fazia de outra forma e ele falou que desse jeito é muito melhor. Em 5 dias você conseguiu convencer essa pessoa que existe uma outra forma que é muito melhor para ele e para o animal. Então, se você conseguiu mexer na cabeça de uma pessoa que tem 40 anos que faz de uma forma, eu acredito que esse é o caminho. Só que mudança de filosofia de trabalho não acontece em 5 dias que você vê aqui, pronto, acabou. Eu acredito que é interessante a gente manter isso, tanto para essas pessoas que já participaram e para uma rotatividade de mão de obra que tem. Então isso aí eu acredito que é uma coisa constante. Não estou falando que eu tenho que ir em todas as fazendas direto, mas eu falo a ideia de capacitar, de reunir, de buscar cada vez mais falar sobre esse assunto com as pessoas que estão trabalhando, né? Isso tem que ser uma das principais bandeiras a ser levantada na fazenda. Tratar pessoas e vacas com mais amor, com mais carinho, com mais respeito, com mais dignidade, né? Então é interessante com os animais que a gente faça a doma, sim, mas mais interessante ainda do que fazer a doma é que esses animais cresçam mansos. Cresçam sem medo de gente. Aí é fantástico. Mas que não tire a responsabilidade nossa em momento algum de fazer o nosso trabalho de adaptação na ordenha. Isso aí, com pessoas que trabalham com gado holandês puro, Jersey puro, eu dou essa sugestão. Faça o trabalho de adaptação na ordenha. Não, Nilson, eu acredito que não precisa não. Então eu queria te convidar para que você acompanhe a primeira ordenha de algumas novilhas da sua fazenda. Eu acredito que você vai ficar um pouco chocado. Que tende a dar trabalho. A maioria vai dar trabalho, porque ela nunca entrou naquela contenção. Por eles serem uns animais que na maioria das vezes aceitam muito bem pessoas e tem uma facilidade muito grande de adaptação, pode que lá pro 10º dia tá tudo ok, já tá rodando bem. Só que você teve um desgaste muito grande nesses primeiros dias que você poderia poupar isso fazendo um trabalho de adaptação. Diminuindo aí o risco de acidente para as pessoas que estão trabalhando, para os animais, e contribuindo para que essa rotina realmente corra de uma forma mais tranquila, né? Então a adaptação na ordenha, na minha opinião, é essencial. Deixar todos os manejos de forma tranquila. Porque às vezes nós estamos assim, ó, tirar os tocinos. Estou pensando só na ordenha. E como que está meu manejo das minhas novilhas? Do meu protocolo de reprodução, quando eu levo esse gado no curral para fazer uma vacinação, como que está todo o trabalho da minha fazenda. Então, na minha cabeça, todos os manejos com os animais, nós temos que trabalhar a cabeça das pessoas, para que as pessoas trabalhem a cabeça dos animais, aonde estão trabalhando, para que os animais aceitem melhor as pessoas. Vocês vão ver que capacitou as pessoas, os animais viram a chave de uma vez. É muito fácil para os animais aceitarem. A partir do momento que nós temos claro na cabeça que nós temos que tratar com respeito, tratar bem os animais, porque é contra o natural nosso. O natural nosso é o instinto de predador. Então, quantos de nós que estão aqui nesse bate-papo que já viu chegar no curral e aperta, grita, chega, agora! E muita gritaria, muito aperto, e às vezes ferrão, às vezes choque, que às vezes você não viu tanto esse extremo de ferrão, de choque, mas que gritar e apertar, isso aí, uma vez ou outra bater, isso aí, muitas das propriedades a gente vê, né? Então todos nós temos muito trabalho nessa mudança de filosofia de trabalho. E quando você começa a entender um pouco melhor essa importância que a vaca tem em nossa vida, eu acredito que todos nós começamos a ter um pouco mais desse cuidado. E mais do que a vaca, tanto de importância que tem o nosso irmão em nossa vida, né? O nosso companheiro de trabalho, a equipe nossa que trabalha junto. Então, invista em pessoas. Estou insistindo nisso, que para mim é o pulo do gato, investir em pessoas. Vamos lá nos animais. Quando eu falei aqui em observar alguns sinais dos animais. Então tá, quais sinais que eu vou observar? Como nós estamos direcionando o trabalho aqui, é o bate-papo nosso, direcionado para retirar, abolir de uma vez a aplicação da ocitocina, o que eu vou observar? Eu vou fazer muita leitura desses animais vindo para a ordenha, comportamento em sala de espera, se esses animais vierem de forma tranquila, se na sala de espera tem um volume grande de animais ruminando,
Quando abre a contenção da ordenha para colocar as vacas dentro, as vacas têm vontade de entrar na ordenha, certo? Antes da gente pensar em deixar de aplicar ocitocina, essas coisas que eu estou comentando aqui tem que estar acontecendo, para depois nós falar e não aplicar mais a ocitocina, sabe? Muitas vezes a gente quer fazer o contrário, e aí a chance de ter sucesso realmente é pequena. Eu quero chegar de uma vez para o outro e deixar de aplicar a ocitocina. Aí eu já vi que realmente não acontece, todo mundo vai ver isso. Primeiro, busque ter toda essa mudança de trabalho, que aí a consequência lá na frente vai ser retirada de ocitocina, retirada de peia e tudo manejo correndo tranquilo, certo? Defecar, tanto na sala de espera e principalmente na sala de... Depois que já entrou na contenção, nós falamos dessas vacas é entrar tranquilo, depois que entrar, que já está na contenção, volume de animais ruminando, aquele olho mais cochilando, poucos animais defecando, e quando defecar você vê que é realmente fisiológico, um volume maior de fezes por uma vaca, não é cada hora uma faz um pouquinho de fezes, não. Defecou um bolo grande, que realmente é fisiológico, estava na hora dela defecar mesmo. E não ter vaca dando coice também na hora de fazer os trabalhos de ordenha, os procedimentos. Sabe? Dá uma dançadinha, isso é normal. Agora, a vaca dando coice mesmo, ela está te contando que tem coisas acontecendo erradas. A vaca não quer entrar. Depois que entra, está dando coice. A vaca está com o olhão regalado, a orelha assim. Ela está te contando que nós precisamos de investir mais em um bom manejo. Então, troca mais ideia com as vacas. Ela nos conta muita coisa. E a própria saída da ordenha. Quando você abriu a ordenha, a vaca está correndo, ela está contando que ali é um filme de terror. Ela teve dificuldade para entrar e depois saiu correndo. Agora, se ela entrou tranquila e saiu de forma muito tranquila, que às vezes você tem até que lembrar ela para sair, só que cuidado quando a gente fala lembrar e sair, eu já contei isso algumas vezes aqui também, nós temos uma fila de vaca. Vamos dizer que tem 12 vacas desse lado. Eu abro lá na frente a contenção. E quantas vezes que acontece de algumas pessoas começar a tocar a última vaca? Aí eu costumo dizer que se essa vaca soubesse falar, ela dá uma olhadinha pra gente e fala assim, ô ignorante, você da frente não andar, não tem jeito de não andar não, meu filho. O que você quer que eu faça? Empurra essas vacas tudo ou pulo por cima delas? Primeiro a vaca da frente. Então isso acontece inúmeras vezes, é o que eu falo. Nós temos que estimular as pessoas a pensar durante o trabalho. Quando faz isso, é o sinal típico que não está pensando. Na hora que você tocar essa última vaca, você chamar a pessoa e falar assim, vamos pensar aqui junto, nós dois. Você acha que tem sentido você tocar essa vaca, você da frente não andou ainda? E outra, se os animais estão andando, fazendo o que você quer, para que você vai tocar? Quantas vezes nós erramos nesse manejo de tá os dois lados, um lado ordenhando agora, liberando a ocitocina, e eu vou soltar o outro lado. Aí eu começo a gritar e bater em vaca do outro lado para sair. Lógico que eu comprometi a liberação da ocitocina do outro lado. Então todo manejo tem que ser tranquilo. E isso até quando eu for fazer o primeiro trabalho, que foi lá na Santa Luzia, eu falei com o Maurício ainda, eu falei, Maurício, eu estou achando que nós vamos ter... tudo que eu falava com ele concordava. Na hora que eu falei em aumentar o tempo da ordenha, ele falou, Nilson, isso aí é um problema. Porque eu não queria que nem uma vaca trotasse. E aí no primeiro dia de trabalho nosso aumentou 10 minutos, no segundo dia caiu 10 minutos, e no final do nosso trabalho caiu 1 hora em tempo de ordenha. Então, é impressionante, as vacas começam a andar mais tranquilas, as pessoas trabalham mais tranquilas, e o trabalho rende mais, vai mais rápido. Até esses pouco tempo atrás, aí, a gente num curso aí, os meninos falando assim, interessante, nós estamos trabalhando menos, indo embora mais descansado e acabando mais cedo. Por pensar mais, ajustar algumas coisas de rotina de ordenha, e pessoas e animais todos mais tranquilos. Tranquilo é uma coisa, lerdeza é outra, tá, gente? Eu vou estar tranquilo, porém estou pensando, meu olho está trabalhando, e às vezes meu corpo está parado aqui nesse momento, mas eu estou vendo se aquele conjunto tem que fazer alguma coisa, se eu tenho que tocar uma vaca, se eu tenho que começar a fazer teste aqui, minha cabeça está trabalhando o tempo todo, certo? Jussara da Bahia aí, falando que está esperando nós. Se Deus quiser, em breve estaremos aí. Também quero mandar um abraço aí pro Regis, né, Regis? Já teve aí. E toda a equipe lá da Fazenda Vale Verde, Malacais. Então vamos lá, gente.
Depois de eu estar com pessoas tranquilas, animais tranquilos, aí vem a parte dos estímulos, que nós até falamos melhor sobre isso, com mais detalhes, na segunda live, que é os estímulos naturais. Nós vamos falar um pouquinho aqui. Você está pensando às vezes em estímulos só no momento de chegar, testar a vaca e colocar conjunto. Imagina você se essa vaca vem correndo do pasto. Vai adiantar alguma coisa eu trabalhar com tranquilidade aqui? Assim, ajuda. Mas por que essa vaca vem correndo do pasto? Gado tem que andar. Vaca, eu falo isso no gado de corte, é extremamente proibido trotar. A partir do momento que trotou, imagina esse ubre, a saúde desse ubre, né? Cada vez tende a descer mais, bate numa perna na outra, CCS aumenta, e nível de estresse desse animal está trotando, problema de casco, então uma série de coisas negativas apenas por colocar a vaca a trotar. Vaca é extremamente proibido a trotar, gente. Coloca isso na cabeça. Vaca tem que andar. E outra, andar na velocidade dela, não na nossa. Tem vaca que está com um ubre muito grande e ainda mancando um pouco. Então respeita a velocidade dessa vaca. Certo? Na sala de espera, o que me preocupa muito sala de espera? Estresse calórico. Essa vaca às vezes faz uma caminhada um pouco longa. Estou pensando nisso principalmente em todas as duas ordenhas, mas só para chamar mais atenção nossa, vamos pensar na ordenha da tarde. Essa vaca faz uma caminhada muito grande, na maioria das vezes, para ela e pela temperatura, para ela essa é uma caminhada grande. E às vezes faz uma aglomeração dessas vacas sem nenhuma condição de refrescamento. Era um momento ideal para a gente aproveitar e refrescar as vacas, e hoje, graças a Deus, a maioria das fazendas está fazendo isso. Quem não estiver fazendo, chame atenção para isso. Estresse calórico realmente é um veneno também para a descida de leite. E com certeza para a produção de leite também, para a reprodução, isso compromete muito o desempenho do seu animal. E é um grande vilão nosso aí, estresse calórico. Cuida disso. Então busque refrescar essas vacas. Para refrescar eles, segundo os entendidos de refrescamento de vaca, primeira coisa que tem que preocupar, sombra, depois ventilação e depois a ducha de água, sabe? Mas procure quem realmente entende desse assunto, mas invista em refrescar as vacas na sala de espera. E depois colocar essas vacas na contenção de ordenha. Às vezes a gente chega com muita pressão para colocar a vaca lá dentro. Chama essa vaca, dá a condição dela vir tranquila. Se ela não veio, busque a vaca da guia. Uma vaca que é boa para entrar, busca a primeira vaca que colocou. Na maioria das vezes, quando você coloca a primeira vaca e anda um pouquinho em sentido dos animais, o gado começa a fazer um fluxo para entrar. Se tiver andando, fazendo o que você quer, não toca as vacas. O que eu mais falo nas ordenhas quando eu vou é isso, falo, calma, não se pressão, as vacas estão fazendo o que você quer. Para que você está apertando a vaca? É a mesma coisa de eu ficar com vocês aqui o tempo todo assim, oi, fica me assistindo aí, viu? Fica me assistindo aí, viu? Fica me assistindo aí, fica me assistindo aí. Aqui sujeito chato. E muitas vezes é o que a gente fica com as vacas. Nós ficamos um cara chato, uma pessoa chata, fica o tempo todo pedindo ao animal para fazer uma coisa que ele já está fazendo. Você está fazendo? Deixa ele está fazendo o que você quer, não incomode, certo? Depois que já está na contenção, a gente toma os cuidados dos da nossa rotina ali dentro. Eu recomendo 2 pré-dip. Por que 2 pré-dip? Primeiro pré, além de você avisar a vaca que você está chegando, você está umedecendo o teto para você fazer o jato e colabora na limpeza do teto. A gente às vezes chega com o teto seco e com a mão muito pesada, então você chega provocando a vaca em vez de estimular a descida do leite. Então o que é a nossa sugestão? Molhe os tetos antes, faça no mínimo 3 jatos de cada teto, mas jatinho, não precisa ser jatinho. Lembra que não tem um bezerro, você que está fazendo o papel do bezerro, você que está ajudando a estimular essa vaca a descer leite. Acabou de fazer isso, a gente tem que fazer uma rotina de ordenha dentro da ordenha. Cada um tem que saber o que é o papel dele ali dentro. Se ele tem 4 vacas para tomar conta, se é 3, se é 6, se é 10. Tem que ter essas rotinas muito bem definidas ali dentro. Por quê? Por causa dos nossos tempos de estímulo. Se eu comecei a estimular essa vaca, às vezes a gente vê a pessoa acabou de fazer o pré, testou, fez o segundo pré e já vem logo de imediato secando.
Você não deu prazo do produto agir e já está secando. Então o que é a intenção? Espera no mínimo 30 segundos para depois você secar esse teto. Do primeiro contato que você fez com o teto até chegar à ordenha, a gente recomenda aí em torno de 1 minuto e meio a 3. Mas quem conta isso ainda melhor para nós é a vaca. Se ela não desceu o leite ainda e eu estou chegando com um conjunto de ordenha, que é quando eu chego muito cedo, o que está acontecendo? Vai ter uma sobre-ordenha antes da ordenha. A vaca não desceu o leite ainda e a ordenha está batendo no teto, está machucando o teto. E se eu demoro demais, estimulei a vaca e demorei a chegar com um conjunto de teteira, ela vai ter descido o leite, passou o tempo da liberação da ocitocina e não chegou o conjunto. Então, eu perdi o pico da liberação da ocitocina. Essa vaca não vai liberar todo o leite que poderia ser liberado. Então, essas rotinas aí dentro tem que estar muito bem alinhadas. E outro grande vilão de ordenha, sobre-ordenha, pós a ordenha. Acabou de ordenhar e a ordenha, se não tem extrator automático, a ordenha está lá sugando sem ter leite. Isso é um grande veneno para a ordenha. Muitos ordenhadores estão preocupados em esgotar a última gota de leite que tem do úbrio, que você nunca vai conseguir, que é uma fábrica que está produzindo leite, você nunca vai conseguir tirar a última gota. E nessa busca, nessa ânsia de tirar a última gota para não dar mastite, eu estou machucando o teto, que causa muito mais mastite. Então, preocupa em não dar sobre a ordenha, nem antes da ordenha e nem depois da ordenha. E quando tem o extrator automático, quantas fazendas que eu vou que fazem o investimento do extrator automático e uma grande maioria, quando eu começo o trabalho nelas, não usa o extrator automático. Então faz um grande investimento, não usa. Por quê? Porque a vaca está indo embora com leite. Que tanto de leite que ela está indo embora? Porque já é regulado para ir embora. O que eu costumo dizer? Essa vaca tem leite. Quando a pessoa estiver temando com você que essa vaca tem leite, você assim, então peraí, tira o leite dessa vaca. Vamos medir quanto leite que ela vai dar mais. Aí você vai ver 100 gramas, às vezes 200. Aí a pessoa, mas 100 hoje, 100 amanhã, 100 depois, quanto vai dar daqui a um ano? Calma, esse leite não vai ficando acumulando ele não. Hoje ficou 100 gramas, agora de manhã. De tarde sai todo o outro leite e às vezes ficou mais 100 gramas. Não é acumulativo que vai ficando no ovo da vaca, não. Então nós temos que conscientizar essa pessoa de não deixar esse grande vilão nosso da ordenha, esse veneno da ordenha que se chama sobre-ordenha. E outra coisa importantíssima, né, gente? Ter essa manutenção de todo esse equipamento de ordenha, está tudo aferido, vácuo, essa manutenção, vácuo e essa manutenção de todo o sistema da ordenha, né? Depois, essa vaca que nós até comentamos, fazer esse pós-DIP, que é extremamente importante para a saúde do úbrio, e deixar essas vacas sair de forma tranquila para o pasto. Aí, olha que interessante. Antes de eu pensar em retirar a ocitocina, eu tenho que estar fazendo tudo isso que nós comentamos aqui agora. Eu tenho que ter pessoas capacitadas, animais tranquilos, uma rotina muito bem engatilhada. Quando eu tenho tudo isso, assim, agora sim. Agora nós podemos conversar em um projeto de tirar leite sem aplicação da ocitocina. Tudo isso que nós falamos aqui agora, essa pessoa fala assim, Nilson, eu quero continuar aplicando a ocitocina. Ótimo, continua. Mas tudo isso que eu comentei aqui até agora, você pode e deve fazer aplicando ou não a ocitocina. Com certeza você vai ter manejos mais tranquilos, vai ter um reflexo maior em produção, vai ter pessoas mais satisfeitas, mais engajadas no negócio, sendo mais valorizada, e o valorização, muitos de vocês sabem, que não está correlacionado diretamente a ter que ganhar mais, é reconhecer, conversar com essa pessoa, é dar uma vida digna para ela. Então, eu acredito que essa é uma grande importância social que a fazenda tem. Hoje nós estamos vendo a importância do agronegócio aí, né? Eu costumo dizer em todas as fazendas que eu vou, quanto de leite tira aqui? 5 mil, 10, 15, 20, 1.000 litros ou 40 mil de leite. Olha a importância social que nós temos nesse trabalho. Olha quantas pessoas que nós ajudamos a alimentar por dia. E além disso, essa vaca nos dá um emprego. Outra coisa que eu busco conscientizar as pessoas. Essa fazenda não é do dono da escritura, não. Essa fazenda é nossa, que nós trabalhamos aqui todo dia. Nós tiramos sustento nosso dela aqui. Se o dono da fazenda às vezes resolver vender a fazenda, tudo bem, ele vai para a praia agora e está tranquilo, resolveu um problema às vezes da vida dele e criou um problema para nós. Então a fazenda é nossa, de que trabalhar. Quando eu estou dando curso na fazenda, eu falo assim, hoje essa fazenda é minha. Hoje eu estou trabalhando aqui, essa fazenda é minha.
Nós temos cada vez mais vestir a camisa do negócio, e tanto que é gostoso eu cuidar das minhas vacas, dos meus bezerros, né? Cada vez mais criar mais vínculo onde eu estou trabalhando. Isso é muito prazeroso, é muito gostoso. Quem vive os momentos bons e ruins da fazenda é quem está lá todo dia. Então, eu acredito que isso é extremamente importante, realmente vestir a camisa da empresa e falar assim, esse negócio é meu. Você ficar olhando o relógio esperando a hora de ir embora, a vida é muito curta para a gente passar nela de forma tão superficial. Se você não se sente realizado ali, muda de emprego. Se você, às vezes, você vê uma pessoa que não está comprometida, conversa com ela. Se você não gosta disso, se não gosta, muda. A vida é curta se você fazer uma coisa que você não gosta. Ou aprenda a gostar. Tenta entender essa importância que essas vacas têm na nossa vida. Quem sabe você te estimula a gostar um pouco mais das vacas. Eu já vi isso. Pessoas que nunca pensavam em trabalhar na fazenda, às vezes no primeiro instante não gostava tanto. E por falta de opção, às vezes caiu numa fazenda e depois ele assim, sentiu extremamente envolvido com a fazenda, né? Quero agradecer aqui o pessoal da Connect Horse. Muito obrigado aí, toda a equipe da Connect Horse. Eles lançaram agora também um curso online, gente. Connect Horse trabalha com cavalo e eu já fui 10 anos na casa dessas pessoas aí. O Cristiano, o Diogo, o Juninho, toda a equipe da Connect. São muito competentes. Quem gosta de cavalo, recomendo toda hora. Acompanha essa turma aí, Connect Horse. Sabe o que faz e o que fala. Bom, gente, chegou numa fazenda então, às vezes tem alguns técnicos aqui nos escutando. Chegou numa fazenda, exercita fazer a leitura do todo. Não seja bitolado de assim, vou olhar uma vaca doente, vou olhar um problema lá na ordenha, vou olhar um bezerro doente. Não, tenta abrir a cabeça e olhar um todo. Fazer a leitura de toda a fazenda. Ela nos ensina muito. Quem também falou isso um dia muito bem comigo, eu sou apaixonado com ele, é o professor último da UFMG. Ele fala o seguinte, nem um céu nem um inferno aparece de uma vez, não. Tem coisas por trás fazendo com que isso aconteça, sabe? Não parece de uma vez uma coisa boa ou ruim, não. Tem alguma coisa para trás aí que a gente foi plantando e cultivando para dar esse problema ou esse bom fruto que nós estamos colhendo. Então, fazer a leitura da equipe de trabalho, dos animais e de toda essa fazenda. E depois de tudo isso, aí agora sim nós podemos começar a deixar de aplicar ocitocina, se for o seu objetivo. Como que eu faço isso, Nilson? Recomendo, comece pelas novilhas. Ô Nilson, eu estou um pouco inseguro, então vamos começar só nas novilhas, que parir de hoje para frente, depois de que tudo que nós falamos aqui já está correndo redondo. Aí agora sim, novilhas que parem de hoje em diante, nós não vamos mais aplicar ocitocina. Certo? Ô Nilson, mas tem uma novilha que tem 2 dias, ela não desceu muito bem, está muito inflamada, eu estou com dor dessa novilha. Aí sim, às vezes, eu uso uma dose de ocitocina como remédio. De um animal que realmente me incomodou do tanto que está inflamado. Às vezes um dia eu posso até usar. Mas isso é a coisa mais rara que acontece. Invista em um bom estímulo. Às vezes eu dou até uma ducha no ubre dela, Nilson, mas pode molhar o ubre para fazer a ordenha e a qualidade do leite. Estou falando no primeiro, segundo dia ali da ordenha. E isso nós já fizemos um trabalho de adaptação nela na ordenha, onde ela aceita tudo isso também. E aí eu estou fazendo o melhor estímulo para essa novilha, para que ela desça o leite, lembrando que esse leite vai ser descartado. Então não tem esse problema, certo? Bom, podemos ir para as perguntas. Só voltando um pouquinho aí nas novilhas, onde eu falei da gente começar pelas novilhas. O que é um probleminha seríssimo que a gente faz? Deixar responsabilidade de estímulo para descer leite da ordenha. E algumas pessoas falam, não, mas da empresa que eu comprei a ordenha, ela massageia 30 segundos para depois ordenhar. Ótimo, mas a responsabilidade de estimular a vaca é você. Você vai colocar o conjunto depois que a novilha desceu o leite. Se ela não desceu o leite, vai continuando na mão, continuando na mão. Dá um tempinho para ela, deixa sem fazer nada com ela. Depois eles voltam, estimula de novo. Opa, desceu. Aí sim, coloca o conjunto. Deu 1 litro e parou de descer leite. Tira o conjunto. Não morre por causa disso, não. À tarde ela tende às vezes a dar 2, depois 3, na hora que você espera, menos espera, ela entrou no ritmo, certo? Nós já fizemos alguns trabalhos
e tendo muito sucesso nas novilhas, porque elas têm pavor dessa agulha. Às vezes a novilha está toda mansinha, na hora que bate a agulha nela, para quem tem experiência de força aí, o filme de terror acontece na hora. Assim que você aplicou a ocitocina, dá uma desandada no nosso trabalho. Beleza? Então vamos responder as perguntas. Minha dona chegou aqui com as perguntinhas para nós aqui, que vocês fizeram. Como tirar os coices do meu animal? Pergunta de Matheus Damasceno. Matheus, excelente pergunta. Como tirar os coices? Por que o animal dá coice? Assim, a gente está pensando em tirar o coice, mas ela deu coice. Por que ela deu coice? Vamos sempre voltar um pouquinho. Por que esse tipo de coisa está acontecendo? Na maioria das vezes, ela deu coice para se defender. Se ela está se defendendo, ela não está segura ali dentro, está comendo. Então, às vezes, eu tô querendo, assim, que esse animal não dá o coice, mas eu não estou investindo em esse animal. Confiar em mim, confiar em essa nova estrutura. Quando a gente começa a ter essa relação de confiança em ser humano e animal, mas um confiando e desconfiando, tá? Eu costumo dizer, eu falo confiar, mas eu sempre falo que eu prefiro toda hora ser um medroso vivo do que um corajoso morto. Preocupe em trabalhar com segurança, mas invista para que esse animal confie em você e você começa também a confiar um pouco nele, certo? E esse coice está te contando que tende a estar te contando que tem alguma coisinha errada em manejo. E às vezes, se eu aplico ocitocina e estou querendo tirar coice, aí as coisas são contraditórias, né? Estou dando uma agulhada e querendo tirar o coice. E às vezes eu vou ter que piar um animal. Nisso, mas eu estou falando disso de uma novilha, que eu fiz um trabalho bom de doma, está tudo bem encaminhado e ela está dando coice. Pia, porém frouxo, certo? Vamos piar ela frouxo. Pode ver alguns vídeos nossos no Instagram para trás aí, que tem eu mostrando essa técnica de piar o animal e piar frouxo. O erro nosso quando a gente vai piar é que forçar demais. Aí o incômodo é muito grande dessa peia, animal cai e você começa a ir para um outro problema. É até o caminho para quem está piando deixar de piar. Uma das estratégias é ir piando frouxo, 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 até que depois não precisa de piar mais. Por que eu quero piar frouxo? Se ela der um coice, a corda mesmo está falando assim, puf, não. Na hora que ela dá o coice, a corda aperta. Se ela estiver normal, a corda não está apertando. Então a corda mesmo vai ensinar na ideia de pressão e alívio, incômodo e alívio, certo? Pergunta no Atosferas. O nome mais difícil para me falar aqui, viu, amor? Fale sobre o manejo dos animais no tronco. Qual é a melhor forma de buscar o bem-estar animal? Muito obrigado pela pergunta. Pergunta essencial para o nosso dia a dia. Quantas vezes nosso animal passa no tronco, né? Bom, eu vou levar essa pergunta. Eu posso trabalhar com gado de corte, com o meu gado solteiro. O que eu recomendo em todas as fazendas de corte que eu trabalho? É regra. Antes de eu fazer qualquer trabalho no tronco, meu animal tem que passar uma vez sem fazer nada. Nas primeiras vezes é difícil implementar isso, mas depois eles veem o tanto de tempo que ele ganha com a operação que ele fazia, sabe? O tanto que começa a fluir mais fácil. Então eles começam a entender essa importância de passar os animais no tronco sem fazer nada. Às vezes, na primeira vez que eu for adotar esse tipo de manejo, eu tenho que passar às vezes 3 vezes sem fazer nada, até que esses animais realmente estejam fluindo bem no tronco. Mas eu dou até o exemplo de uma fazenda que eu trabalhei nela há 7 anos, que é a Querência. Lá, hoje, eles até comentam que às vezes vai passar o gado para fazer algum trabalho. Aí eu falo, chega o veterinário, às vezes quer passar embrião. Fala, já passou o gado no tronco uma vez sem fazer nada? Ah, não, o gado até é bom. Mas é regra. Então tem umas coisas que tem que definir como regra. Tem que passar antes de trabalhar. Por que isso? Para tentar colocar na cabeça dos animais que ele não tem só experiência negativa, não. E o que eu adoro? O gado está no curral, eu trouxe para fazer algum manejo, apartar alguma coisa. Pode soltar o gado? Pode. Ou vamos soltar o gado pelo tronco? Para entender que o tronco pode ser também caminho para sair do curral. Por que a maioria dos animais nossos são ruins de tronco? Porque ele só entra para ter experiência negativa. E não só experiência negativa de agulhada, de apalpação. Não. A experiência toda no tronco é negativa. Toda hora que a gente aborda ele, na maioria das vezes, é com agressividade, sabe?
Então, quantas vezes usa choque, ferrão, grito? Na maioria das vezes, as experiências ali são todas muito negativas. Então, o que nós buscamos? Fazer todo esse manejo mais tranquilo. Um dia que a rotina da fazenda está mais tranquila, busque esses animais antes de seu dia de trabalho, passa de um curral para o outro a passo, isso nós fazemos no lugar de corte, para o outro a passo, depois passa em toda a estrutura a passo. E cuidado, o que atrapalha muito o nosso manejo? No dia que a gente vai fazer esse manejo, é o dia que a gente aglomera pessoas no curral. E aí, o que a gente gosta de trabalhar no curral é apenas com a comunicação corporal. O seu corpo contando para o gado que ele tem que ir ou parar, apenas com comunicação corporal. E se tem vários corpos no curral, aí até vem as filosofias aí de fechar todo um curral. Por quê? Porque tem vários corpos que não sabem aonde tem que estar durante o manejo. Aí às vezes nós temos que fechar um curral. Quantas vezes a gente observou um manejo fluindo muito melhor quando estava com um volume menor de pessoas? A maioria das pessoas que são boas para trabalhar no curral, ele não gosta de aglomeração no curral, são poucas pessoas. Pergunta do Afonso Álvares. Afonso Álvares. O que é de começar? Afonso, o Afonso nós conversamos essa semana ele é do Equador e nós estamos em fazer um trabalho lá, vai começar também com ordenha rotatória. Com qual idade começar a amansar as novilhas? O mais templando possível, o mais cedo possível que a gente começar a trabalhar as novilhas. Até eu costumo dizer, o bom é não amansar as novilhas, né? O sonho nosso é não ter que domar as novilhas. Crescer desde terneiras mansitas. Isto é o nosso sonho, sabe? Não ter que mansar novilhas. Mas se tiver que mansar novilha, quando começar? Eu sempre, quando eu chego a uma fazenda, qual gado que eu vou começar a domar? As mais adiantadas. Às vezes tem novilha mojando, vai parir às vezes essa semana. Mas eu vou começar aqui, que às vezes nós já começamos desse animal já ter sucesso nesse trabalho dessa ordenha, sabe? E aí também, Afonso, tem que fazer um trabalho de adaptação em la outra ordena de rotatória, carrossel. Mas vamos hablando. Muito obrigado pela pergunta. Outra pergunta do Afonso. Novilhas podem ficar mansas e entrar facilmente na ordenha, mas como promover a descida do leite? Acaba sendo isso aí que nós falamos, né? Deixar ela mansa, adaptada e fazendo esse bom estímulo. Acaba que foi o tema que nós conversamos sobre isso hoje, né? Deixar mansa e bem estimulada. Mais uma pergunta aqui do Rabelo. Como fazer essa adaptação na sala de ordenha? Então vamos, uma pergunta. Como fazer essa adaptação na sala de ordenha? Primeiro passo, nós temos alguns vídeos, acho que poucos, mas temos aqui no Instagram, mostrando na prática a gente fazendo isso. O que é a minha sugestão? É até um pouco polêmica. Eu sugiro o gado da maternidade passando a ordenha diariamente, como se fosse o último lote da parte da manhã ser ordenhado. Por que ela é polêmica? Ô Nilson, mas ela está com um ubre grande, você vai levar para lá agora? Por questão de logística. Na maioria das vezes as novilhas prenhas não estão tão próximas da instalação da ordenha. Quais os animais que eu tenho mais próximo da instalação da ordenha? Na maioria das vezes a maternidade está mais próxima. Por isso eu coloco todos esses animais para passar vacas e novilhas juntos. Se estão juntos. Se estiver separado, tudo bem, eu levo só as novilhas. Mas por que eu gosto de implementar este manejo? Que aí nós temos animais que estão passando todos os dias e pariu, essa semana pariu 3, 4, estou dando um exemplo. E chegou outras 5, mas tem 20 que está passando todo dia, sabe? Então voltou para 17 e foi para 22, 23. Então eu consigo, assim, é poucos animais novatos que vai estar aumentando todo dia na ordenha. E junto vai estar os outros todos falando, pode vir que é tranquilo. Primeiro eu só passo esses animais na ordenha. Quando estiver passando muito bem dos dois lados, aí sim eu começo a colocar na cabeça deles que a sala de ordenha é um dos melhores lugares que tem para ser frequentado. Eu estou olhando aqui, nós estamos um pouco apertados com o tempo. Daqui 3 minutos cai nossa transmissão. E que coisa boa, né? Então um bate-papo gostoso, muitas pessoas envolvidas e muitas perguntas interessantes aqui. Qual a idade, melhor momento para começar a adaptação? Acaba que eu já respondi. Outra pergunta do Caio Seixas.
Consigo remover a ocitocina de vacas de terceira cria em diante? Consegue, mas não sugiro que seja durante a lactação. Na próxima lactação, depois que você já estiver profissional com as novilhas, aí você começa a fazer com vacas também. As vacas tendem a ser um pouquinho, elas às vezes uma ou outra retém um pouquinho. O número delas às vezes não tende a ser tão positivo igual das novilhas. Novilhas, nós já fizemos experimentos com e sem ocitocina e dá número gritante aí de 23% de produção de leite a mais, se eu não me engano, que nós fizemos na Cial. Então realmente aumenta muito a produção, sabe? Mais uma pergunta aqui do Jassa Lena. Boa noite. Você trabalhou na fazenda Querência em Aúna? Sim, trabalhei lá 7 anos. Gente, nosso tempo aqui está esgotando e eu não queria que acabasse antes de despedir de vocês. Tem mais perguntas, vou responder de vocês. Quero agradecer aí a todos vocês e participação internacional aí, muito obrigado. E pessoas de vários estados, para nós nos engrandece muito. De Tocantins, da Bahia, de São Paulo, e muitos mineiros também. Muito obrigado por todos vocês estarem participando aqui. Nós vamos buscar e depois, se ficou alguma pergunta sem responder, nós vamos responder depois. Agradeço de coração e até a próxima, se Deus quiser. Vamos aí buscar investir em nós sermos uma pessoa melhor, tratar as pessoas melhores e também os animais. Forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.